como se tornar o mais forte no universo de Naruto. Bom, para início de conversa, por que o universo Naruto? A primeira ideia que eu tive foi com o universo de Jujutsu Kaisen, mas tem alguns aspectos que tornam Naruto a melhor opção para começar. A principal delas é uma coisa que eu vejo que muita gente acaba ignorando, do grandioso world building. Cara, a construção do mundo de Naruto é simplesmente uma das melhores de todas as obras que eu já vi na minha vida. Tá definitivamente entre as melhores. A forma como todo o mundo é apresentado e desenvolvido me permite não só ter várias opções de como se tornar forte, como também me dá várias alternativas e caminhos pelos quais eu posso seguir. Outro motivo é a familiaridade, que não só eu, mas muitas pessoas têm com esse universo. Qual é? É Naruto. Todo mundo já viu pelo menos alguns episódios de Naruto. E claro, derivado disso vem também o alcance. Muito mais pessoas clicariam no vídeo sendo de Naruto do que, sei lá, Jujutsu, convenhamos. Sim, eu também quero vê-los, me deixa. Dando sequência, como Naruto é uma obra bem ampla e boa parte do poder dos personagens depende bastante do clã deles e de pura sorte, hoje nós vamos colocar algumas regrinhas na brincadeira. Vamos lá. Primeiro, saber como um ninja qualquer deveria fazer para se tornar o mais forte da obra. Sei lá, pro caso de você morrer e Papai do Céu te dar a opção de ir para o universo de Naruto como uma merda no lugar do purgatório. Depois, não imaginar nenhum ninja já existente, vai ser um guerreiro novo não baseado em ninguém na obra para dificultar. Não teria inicialmente absolutamente nada além de conhecimento, exemplo, clã foda, Kikinkai, ser gênio, biju e etc. E também não vou usar a história linear de Naruto, apenas especular uma história paralela, nada de guerra ninja, Akatsuki, etc. Com apenas duas únicas exceções. E por fim, nosso ninja tem que se dar bem lidando com os maiores vilões da obra, indo de Orochimaru até Madara e Kaguya. Vamos ver o quão forte um qualquer pode ficar. Ah, e só um adendo, a brincadeira é sobre Naruto, não vai ter nada envolvendo Boruto aqui, até porque eu mesmo não vi Boruto. Pronto, com as regrinhas do jogo em mãos, vamos dar início à brincadeira. Bom, criançada, inicialmente saibam de uma coisa. A Vila da Folha é simplesmente um lixo em questão de ensinar e formar seus ninjas. Os moleques se formavam, repetindo, eles se formavam na academia ninja sem saber o básico de controle de chakra. Os caras só faziam clone e é isso. Nem andar nas paredes eles sabiam. Naruto vai começar a aprender sobre o uso do poderzinho do anime durante o arco dos Zabuza. E o Kakashi ficou surpreso quando o Sasuke usou um jutsu pra atacar ele lá no começo. Claramente não é normal um estudante virar Genin sabendo fazer algo de útil. E bom, tendo ciência de que o sistema não vai te ajudar, você vai ter que se virar sozinho para ter alguma chance de sucesso. Qualquer paralelo com a vida real é mera coincidência, não tem como, gorda gênio. Bom, para poder virar alguém nesse mundo, eu criei um guia rápido de 10 passos que você pode começar a aplicar hoje mesmo. E só um detalhe, nós vamos criar um personagem bem forte. Definitivamente não vai ser um herói bem forte. Bom, para dar início, você, claro, tem que se formar na academia e aprender todos os jutsus que conseguir. Tendo a vantagem do conhecimento, você pode pesquisar em livros e pergaminhos sobre chakra e jutsus, e aprenda também na prática formas reais de se defender, focando seus estudos principalmente em genjutsus e jutsus do selamento. Mas isso só vai ser útil até certo ponto. Você precisa de poder bruto. E bom, a forma mais fácil de desenvolver isso é através de uma técnica simples que até quem não tem nenhum talento pode aprender, e mesmo assim é poderosa. Claro, não tô querendo desmerecer, mas seu primeiro objetivo é aprender a técnica dos 8 portões internos e masterizar o máximo que puder dela. Para isso, bom, ou você dá a sorte de achar um mestre disposto a te ensinar, ou você aprende estudando. Com certeza deve ter pergaminhos e livros que ensinam algumas técnicas, dá teu jeito. A seguir vem um passo relativamente simples, adquirir o máximo de conexões e contatos possível, para facilitar a vida futuramente e subir o seu rank como um ninja, se tornando um chunin. O terceiro passo já é um pouco mais complexo. Você tem que roubar o pergaminho sagrado. Aquele que o Naruto rouba no primeiro episódio. Se lá tinha um jutsu proibido como os clones da sombra, imagina o que mais tem. É dito ter segredos e jutsus selados pelo primeiro Hokage. Se a gente puder teorizar um pouco, talvez você já possa aprender além dos clones da sombra, jutsus como o Edo Tensei e o Raijin voador. E claro, foram criados pelo segundo, mas nada impede que tenha lá, até porque são jutsus bem poderosos e da mesma época. Depois disso você pode guardar o pergaminho, aprender tudo e devolver, ou fazer uma cópia perfeita e devolver ela, ficando com o original para si. Pessoalmente eu diria para fazer a segunda opção, mas ter uma forma remota de destruir a cópia posteriormente, vocês já vão entender o porquê. Bom, é aqui que chega a hora de ter um grande aumento de poder. Você precisa se tornar um ninja poderoso, se possível já um Jounin. Mas além disso, o real poder é o que vem além das técnicas de jutsus, é o poder político, e Naruto isso é bem relevante. Ao se tornar alguém importante politicamente, você pode ter acesso a muitas coisas, incluindo a localização do Monte Myobuku, podendo ir lá para aprender o modo Sannin. Dá teus pulos para convencer os sapos. E bom, rapaziada, vamos aqui para os nossos poderes até o momento. Ao aprender o modo Sannin, o Naruto, além de ter um controle de chakra excelente, ganhou força suficiente para erguer um rinoceronte de metal gigante. Se um bicho desse selvagem pesa mais de 3 toneladas, uma porra daquela deve pesar metade do peso do almoço da tua mãe.
Isso é muita coisa. Alguns fãs especulam que ele pesa cerca de 40 toneladas. 40! Sabe o que é 40 toneladas, cara? Além de resistência e velocidades absurdas, Naruto também tinha um controle de uma força da natureza ao redor do próprio corpo, como um aura. Permitia afetar adversários mesmo não acertando um golpe em cheio, sem falar na capacidade sensorial muito bolada do modo Zenin. E bom, esse modo é simples. O estado em que o usuário atinge uma terceira fonte de energia, além das capacidades físicas e do chakra, ele tem agora a energia da natureza. E isso, crianças, é o modo Zenin. Ele definitivamente não vai entrar em conflito com os portões de chakra. Então sim, você com certeza vai poder usar os dois ao mesmo tempo. A única questão pertinente é que os 8 portões provavelmente aumentam o poder físico e provavelmente o chakra, fazendo com que você tenha que absorver mais energia da natureza para entrar em equilíbrio, mas isso com o tempo você pega o jeito. E bom, com essas duas técnicas ao mesmo tempo, você se torna um ninja com poder realmente interessante. Supor que você ainda não tenha masterizado 100% dos portões de chakra, seu inútil aprendiz direito. Vamos dizer que você está no sexto portão. Ainda assim, você vai ter um poder bem interessante. Além dos feixes do Naruto com o modo Sannin, no sexto portão temos os feixes do Gai, que lutava de igual para igual e superava vários Jinchuriki. O sexto portão pode ter um poder equiparável ao primeiro modo de chakra da Kurama, que, sendo sincero, é bem mais do que eu esperava antes de pesquisar sobre. Além disso, você com certeza se desenvolveu para usar genjutsus e selamentos. Seu modo de batalha é simples, tá com genjutsu. Se ele cair, sela o maluco para sempre em alguma coisa e acabou a briga. Se não, vai na porrada que tu aguenta. Se não aguentar, tenta selar de novo e por aí vai. Nesse ponto, com ambas as formas ativas simultaneamente, você com certeza se aproxima ou até supera o nível Kage. Provavelmente não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Tanto o chakra gasto quanto o controle necessário, além do limite de tempo do modo Zenin, lembrando que você não é o Naruto para estacar clone com esse poder, tudo isso seria demais para sustentar por longos períodos. Ainda assim, mesmo que por menos de 10 minutos, você se torna uma força muito relevante. Conseguiria aguentar lutar até com bijutsu. Ou melhor, você conseguiria sobreviver, também não vamos contar demais com a sorte. Dessa forma, foque o seu estilo de luta a usar genjutsus, selamentos, arma ninjas e jutsus úteis para cada momento. Além de deixar sempre um ou dois clones com o modo Zenin ativos, quando for sair ou correr algum risco, para ter uma forma rápida de usar esse poder e sair de alguma situação potencialmente problemática. Bom, esse é o passo mais significativo que você vai seguir. A partir daqui, deixamos de ser um ninja neutro para caminharmos em direção a ser um ninja efetivamente caótico e até mesmo maligno. Vamos lá. Qual a única forma de adquirir uma Kekikenkai no universo de Naruto? Depende. Se for algo físico, como um poder ocular ou os insetos do clã Burami, que pessoalmente eu acredito que seja possível adquirir, é possível se você transplantar partes externas para o seu corpo, como um Sharingan ou um Byakugan. No entanto, você apenas ganha a capacidade de usar os jutsus da Kekikenkai. Como ela não está no seu sangue, você passa a ter desvantagens, como um gasto excessivo de chakra e não poder chegar a 100% da capacidade total da habilidade. E quanto a técnicas herdadas que são realmente jutsus, como por exemplo as sombras do clã Nara e a expansão corporal do clã Kimetsu, é impossível usar não sendo descendente desse clã. É mais ou menos. No universo de Naruto, existe uma única forma de adquirir uma Kekikenkai, mesmo não tendo nascido com ela. Eu não vou negar, é uma forma sombria e bem cruel. Mas recapitulando as informações dadas anteriormente, nós estamos criando um ninja forte. Definitivamente não é um herói forte. São coisas totalmente diferentes. E bom, chega de tanto mistério. Você mesmo já deve ter chegado a uma conclusão certa. Para ter uma Kekikenkai poderosa, basta apenas trocar de corpo com alguém compatível, membro desse clã e que tenha nascido com tal poder. Como por exemplo o que o Orochimaru queria fazer com o menino Sasuke. E bom, é exatamente isso que precisamos fazer. Mais ou menos isso. A minha ideia é um pouco mais a fundo do que isso. Assim digamos. Inicialmente, você precisa do Orochimaru. Mas claro, nós não estamos usando a história de Naruto, salvo 2 exceções. Mas o Michael Jackson não é uma delas, ele não existe nesse mundo. Então, bom, se não tem o Orochimaru no seu universo, só resta uma opção. Seja o Orochimaru desse universo. Você, amiguinho, vai começar a fazer isso. Precisa de um membro de um clã poderoso, jovem e principalmente compatível, para poder trocar de corpo com ele sem a restrição de só poder passar 3 anos. No entanto, vamos um pouco mais longe. Hora de brincar com as regras. Voltando um pouco na quarta regra, eu disse que haveriam 2 exceções. Eu vou escolher 2 únicas pessoas que existem na história normal de Naruto e irei colocá-las para jogo na brincadeira. E bom, minhas escolhas são simples. Madara Uchiha e Hashirama Senju. Vocês já devem ter ligado as fontes. Mas eu vou além, temos ainda mais um DNA na mistura que precisamos para ter um corpo poderoso. A capacidade de ter um chakra imenso e uma vitalidade absurda. O DNA Uzumaki. Agora, crianças, saiam da sala. Eu quero falar apenas com os adultos, os homens, os machos, os que nunca tiveram medo de levar fora de mulher, os que quando vão tomar banho encaram o chuveiro até ele chorar. Eu só quero que quem já contou até o infinito no mínimo 2 vezes, só quem já encarou o sol até ele piscar. A partir de agora o plano é o seguinte: saia de Konoha e crie sua própria vila, igual Orochimaru mesmo.
Para isso, venda as informações da aldeia da Folha para outras vilas a preços altos, suficiente para ajudar a fazer sua aldeia. E agora é o momento de usar aquela forma remota de destruir o pergaminho sagrado. Já sabe o que fazer, né? Agora temos nossa moradia para fazer experiências e atrapalhamos bastante uma possível inimiga, que é a Folha. Depois disso, reúna lacaios e junte recursos. Agora você precisa de 3 coisas: células do Hashirama, células do Madara, que por sorte já tem um DNA Uchiha incluso no pacote, e células do clã Uzumaki. Mas como eu consigo tudo isso? Guerreiro, do your jumps. Tô passando as cal aqui. Tua única função é seguir. Aí não quer que eu te ajude. Tá pedindo demais não, meu parceiro. Enfim, ademais, você precisa de uma série de cobaias que tem esses 3 DNAs juntos. E aqui é a parte mais longa do plano, vai uns bons aninhos de treino, estudo e experimentos. O ideal na verdade é ter muitos ninjas que sejam Uzumaki ou Uchiha e tenham ou o DNA do Hashirama ou do Madara, separados. Aí você consegue seu exército de ninjas poderosos e de quebra-arruma moradores para sua vila. Enquanto tem um grupo secreto que tem tanto o DNA do Madara quanto do Hashirama. Vocês vão entender o motivo mais pra frente. A seguir, você monta sua vilinha honestamente, treina e estuda bastante para adquirir o máximo de poder possível e faz umas conexões no submundo por baixo dos panos. Bom, o sexto passo é bem simples na verdade. Lembra do grupo secreto que tem o DNA do Hashirama e Madara juntos? Então, é agora que eles entram na jogada. Você precisa de vários deles, criados de preferência até mesmo com o seu próprio DNA, se isso aumentar suas chances de sucesso. Sucesso esse que, no caso, seria você encontrar algum membro desse grupo que seja compatível com você mesmo, para poder trocar de corpo com ele usando o Jutsu do Orochimaru. E, bom, não importa quanto tempo isso leve, uma hora ou outra quem tenta muito tem sucesso, é só questão de tempo. E quando esse momento chegar, você vai conseguir um dos maiores buffs possíveis. Com o passar dos anos, você vai obter o máximo de poder que consegue com o que tem agora, masterizando suas habilidades ao máximo, por exemplo, o modo Senin e a energia da natureza sendo adquirida muito mais rápido, dominar a técnica dos 8 portões, sem falar nos jutsus básicos. Nesse ponto você provavelmente domina uma quantidade enorme deles, como Clones da Sombra, Raijin Voador, Edo Tensei, sem falar nos elementais. Você já tem que ter dominado as 5 transformações da natureza, e principalmente Genjutsu e Funjutsu, que são os jutsus de selamento. No entanto, a partir do momento em que você encontra uma cobaia compatível e consegue trocar de corpo, as coisas mudam por completo. Agora, seu corpo, que tinha uma reserva mediana e talvez até patética de chakra, passa a guardar uma quantidade exorbitante de energia, que, graças aos seus anos de experiência, são usados com uma eficiência assustadora, tanto de chakra quanto de células de mão. Sua vitalidade agora tem a força de um Uzumaki e um Senju, sem falar na capacidade de regeneração das células do Hashirama, e talvez até o estilo madeira, que é bem poderoso. Te matar ou deixar sem chakra se torna praticamente impossível. E, como se não bastasse, você agora é capaz de usar e evoluir o Sharingan, desbloqueando uma nova gama de habilidades para se desenvolver. A partir desse ponto, a curva de desenvolvimento, que antes era linear e coesa, agora vai escalar de uma forma no mínimo impressionante. Por fim, esse é o último passo em que você vai levar em consideração os moradores da vila. Na verdade, esse passo trata mais especificamente sobre aquele grupo de onde você tirou seu novo corpo. Este aqui é o passo mais simples e ao mesmo tempo mais complicado, dependendo do tipo de pessoa que você é. E também é o mais opcional, digamos assim. Agora, para evitar riscos, você deve conter de forma permanente todas as outras cobaias, ou melhor dizendo, todas as outras pessoas que você criou com o DNA do Hashirama e Madara em algum genjutsu ou presas, ou simplesmente matar todas, com exceção da linhagem que veio o seu corpo novo, eles não podem ser mortos. E bom, por mais drástica que pareça essa atitude, ela serve para evitar futuras dores de cabeça. Não dá para deixar que alguém com o mesmo DNA e potencial que você escape e possa causar problemas depois. Vai por mim, um serzinho desses indo contra você não seria nem um pouco agradável. Bom, o nosso antepenúltimo passo é voltar a evoluir a si próprio, mais especificamente o seu Sharingan, evoluindo ao máximo normal, ficando com os 3 Tomoe e depois despertando seu Mangekyo. De novo, dá teus pulos para fazer isso. E para completar, você precisa de algum parente de sangue próximo do seu novo corpo, como um pai ou um irmão, para trocar de olhos com ele e adquirir seu Mangekyo Sharingan eterno. Dessa forma, atingindo o ápice que dá com esse Dojutsu, por isso você precisa manter a linhagem do corpo novo ainda vivo. Ou melhor, esse ainda não é o ápice. Agora, a maioria já deve ter percebido isso. No entanto, o motivo do seu corpo precisar ser o único que tem o DNA tanto do Madara quanto do Hashirama é bem simples. Para entender melhor, é só olharmos para a Lua. A Lua, no universo de Naruto, é um Shibaku Tensei gigante, criado pelo sábio dos 6 caminhos Hagoromo e o seu irmão Hamura. E agora vamos conseguir um pouco desses poderes pra gente. Mais especificamente, vamos adquirir os olhinhos do homem, o Rinnegan. Aí você me pergunta,
Oh não, Cubo, homem de infinita sabedoria. Como poderemos adquirir tal poder? E eu te respondo, criança. Essa é a razão pela qual tanto Hashirama quanto Madara precisavam ser a única exceção da história de Naruto a existir na nossa brincadeira. O Rinnegan é o resultado do chakra dos 6 caminhos. Dessa forma você precisa tê-lo e aqui cai o Tira para poder despertar. O Madara conseguiu seu olho depois de sair na mão com o Hashirama, levar um pau, mas conseguiu arrancar um pedaço dele na mordida, daí ele implantou esse pedaço em si mesmo e resultou no chakra do Hagoromo. Porque, caso você não saiba, considerando que a minha namorada não sabia antes de eu explicar, mesmo tendo visto bastante Naruto, eu acho válido mencionar. Te amo, amor. Caso não saiba, o Naruto e o Sasuke são reencarnações de Hashirama e Madara, respectivamente, que por sua vez são reencarnações de Ashura e Indra, respectivamente, que por sua vez são reencarnações... não, sacanagem. Eles são filhos do Saiba dos 6 caminhos. Dessa forma, juntando o chakra dos dois, você tem um chakra do próprio Hagoromo. E junto do Sharingan, você pode finalmente despertar o seu próprio Rinnegan. Vê só. Por isso é extremamente perigoso correr o risco de alguém que tem o mesmo DNA do seu corpo se opor a você. Vai por mim. E pronto, agora só falta mais um último passo para se tornar praticamente o pai de todo mundo ali. E depois disso eu repasso a contagem de poder até o momento. Demos então sequência. Pronto, criançada. Aqui vamos mais um passo demorado que pode levar uns aninhos. Se no quinto passo nos tornamos o Orochimaru desse universo, no nono nos tornaremos a Akatsuki inteira. Você agora vai reunir cada biju no planeta em um lugar só e selar tudo no estado Gedomazo. Graças ao Rinnegan, você agora consegue usá-lo como receptáculo para as bijus. E bom, se alguma das feras estiver selada dentro de um moleque, já sabe o que fazer, né? Agora, pulando as partes chatas, vamos supor que você já conseguiu juntar todas as bestas de cauda. Na parte de agora, amigão, com o chakra de todas as bijus de uma 9 caudas reunido, podemos finalmente acordar e ter controle da Jubi, a biju de 10 caudas. E além disso, podemos selar ela em nós mesmos e virarmos seu Jinchuriki. Agora, amigo, tudo que existe é só piada. 8 portões, modo Zenin, Rinnegan, chakra quase infinito, regeneração, Mokuton, o estilo madeira, e todos os poderes absurdos da Jubi. Vamos lá fazer a contagem de poder. A partir desse momento, o nosso querido Uzumaki, Uchiha, Senju, conta com reservas de chakras simplesmente absurdas, dignas de um Uzumaki. Sem falar na resistência e regeneração, somando com o Uzumaki, Senju e as células do Hashirama. Aqui, nesse ponto, você tem uma genética praticamente perfeita, criada com as suas próprias mãos, através de anos de pesquisa e experimentos. Orgulhe-se disso. Todo o sangue derramado até agora foi com esse objetivo. Vamos pra ficha. Mas dessa vez eu preciso de um fundo legal. Perfeito. Agora só um detalhe ou outro e excelente. Se inscreve. Começando pelas capacidades físicas, você agora possui reservas de chakras simplesmente gigantescas, além de uma vitalidade enorme. Como eu já disse, você morrer ou ficar sem energia vai ser muito difícil. E mesmo que se machuque, você ainda pode contar com a regeneração das células do Hashirama, sem falar numa grande força física, velocidade e resistência. Depois disso, vamos ver os jutsus. Nesse ponto, você já domina 5 transformações da natureza, ou pelo menos tem uma boa noção de todas elas. Com vários jutsus usados em momentos oportunos, como para ataque e defesa, você, depois de anos, domina muito bem os genjutsus, além dos jutsus de selamento, os fuinjutsus. E os desde cedo adquiridos, Clãs da Sombra, que agora sim você tem energia para ficar estacando quantos clones quiser, além do Edo TC e o Raijin Voador. Depois disso, chegamos nas nossas transformações, em que você é capaz de utilizar os 8 portões de chakra com perfeição. Se no Jinchuriki da Jubi, você pode ativar o modo Rikudo provindo do chakra dela, e além de ter um modo Zenin poderoso, dominado através dos anos de treino. Por último, as habilidades herdadas pelo seu novo corpo incluem o Sharingan e suas respectivas evoluções, chegando ao Mangekyo Eterno, Rinnegan, tem também o estilo Mokuton, e por último, graças a ter descendência Senju e células do clã Hashirama, você pode usar o jutsu de regeneração do próprio Hashirama e Tsunade. E bom, crianças, vamos pensar no quão poderoso você se torna com toda essa junção. Através de todos esses jutsus, você tem um arsenal imenso de truques e ataques oportunos. Coisas como atacar usando solo, chamas, relâmpagos, ventos e tudo que as técnicas normais te permitem. Você nunca fica sem cartas na manga. Você teve tempo e estudo para adquirir e utilizar uma quantidade imensa de habilidades. No entanto, nos raros momentos em que isso não for bastante, você pode se virar muito bem. Se fosse para lutar para valer, você não perderia para ninguém. Começando pelo modo Zenin. Com os anos, utilizar esse poder se torna quase algo normal, aumentando muito sua capacidade através dele, além da possibilidade de ter sempre 1 ou 2 clones reservas com ele para emergências. Seus atributos físicos, que já não são baixos, se tornam simplesmente absurdos. Pensa no que o Naruto pode fazer com uma forma recém-dominada e aplica mais uns 50 anos de treino para ver no que dá. Mas não para por aí. Por mais subestimado que possa ser a técnica dos 8 portões às vezes, quando você chegar ao 7º e 8º portão, a coisa definitivamente não é brincadeira.
Apesar do oitavo ter grandes desvantagens e consequências, com o sétimo você já é capaz de desferir um soco tão forte que cria uma onda de choque que viaja por metros no formato de um tigre, destruindo tudo no caminho, capaz de rivalizar e mesmo superar os jutsus mais fortes de água do Kisame, um dos melhores usuários de Suiton no anime, sem falar no aumento colossal das capacidades físicas, principalmente se somado ao modo Zenin. No entanto, relaxa, você não vai precisar aposentar definitivamente o oitavo portão. Apesar de eu só recomendar usá-lo quando realmente necessário, existe uma forma bem interessante de burlar qualquer desvantagem que ele vinha a ter, e é algo que você provavelmente já percebeu. O jutsu de cura usado pelo Hashirama e Tsunade lhe permite se curar irrestritamente, sendo que sua principal desvantagem é que as células têm um limite para se regenerar, o que reduz sua expectativa de vida. E bom, para alguém que pode trocar de corpo com outro ainda melhor cada vez, definitivamente não é um problema. Mas bom, voltando ao foco, com o oitavo portão, o Gai, que mesmo sendo bem forte, era um Jonin, não tinha nível Kage. Mas ele não só superou todos os 5 Kages, como também conseguiu causar danos graves ao Madara. Mesmo que o Madara não tivesse reagindo, ainda assim ele quase foi morto. Agora, com o oitavo portão, o Gai tinha seu corpo destruído a passos largos com o passar do tempo. Mas imagina se alguém com esse mesmo poder não tivesse esse problema, podendo se curar instantaneamente, além de ter uma vitalidade e reserva de chakras simplesmente absurdos. Pensa só como seria. Seus socos quebrariam a barreira do som como se não fosse nada, e mesmo que seus ossos se estilhassem a cada golpe, eles se recuperariam instantaneamente, podendo lutar com esse poder de forma praticamente restrita, com uma força, velocidade e reflexos absurdos, além de uma regeneração totalmente fora do normal. E por fim, temos o poder da Biju de 10 caudas. Com o modo Rikudo da Jubei, o Madara se tornou não só capaz de dar golpes na velocidade da luz, como podia criar as Kudodamas, esferas negras que desintegram qualquer coisa que toque, e tinha um poder devastador. Ele, naquele momento, se tornou praticamente um deus, e se o único ser conseguisse todo esse poder, usando as 3 transformações de forma simultânea, cara, dizer que o céu é o limite é eufemismo. Nesse ponto, dar golpes na velocidade da luz é fácil. Aqui você pode tranquilamente se mover nessa velocidade, conseguindo destruir qualquer coisa sem nenhum problema. Não existe absolutamente nada nesse mundo capaz de se opor a você, ou de sequer te atrasar. Até mesmo criaturas míticas ou ninjas poderosos não representam ameaça nenhuma. Você conseguiria varrer vilas inteiras como se não fosse nada, e não, meu amigo. Ainda não acabamos. Além de transformações, você ainda tem os poderes herdados. Que, bom, eu tô ficando sem saco de escrever, sendo sincero. Eu já demorei muito nesse roteiro. E tô ficando sem saco de falar também, né? Convenhamos. É muito tempo. Então, pra finalizar, você tem o Sharingan, que inclui as evoluções como o Mangekyou Eterno, o Rinnegan, tem o Mokuton e o Jutsu de cura da Tsunade. Eu realmente não preciso entrar em detalhes do porquê disso tornar sua existência a coisa mais assustadora desse mundo. Você é tipo o Sukuna na era Heian aqui. Dar de cara com você nesse ponto é chorar e rezar, porque absolutamente qualquer coisa além dessas duas é totalmente em vão. Seus poderes foram conquistados com a sua própria força e coragem. Meus parabéns. Até mesmo a sua genética foi forjada com as suas próprias mãos. Isso realmente não é brincadeira. E você realmente deve se orgulhar de tal. Até porque eu tenho certeza que todos os cadáveres que você deixou pelo caminho iriam se orgulhar. Valeu a pena? Bom, criançada, o 10º passo, em teoria, seria o mais divertido. Aqui eu pretendia simplesmente brincar e colocar nosso personagem pra lutar contra alguns outros de Naruto e ver quem seria melhor. Mas no momento esse vídeo já tá grande demais e eu preciso reconhecer os meus limites. Então esse vídeo acaba por aqui e em breve eu trago a parte 2, com esse último passo, trazendo alguns personagens que possam bater de frente com esse nosso. Eu realmente não esperava que ele fosse ficar tão forte. Então bom, eu também vou abrir pra interações. Então se você tiver alguma ideia de personagem que poderia brigar com o nosso, deixe aí nos comentários. E nem precisa ser de Naruto mesmo. E preste atenção, rapaz, eu disse brigar, não espancar. Então nem ver com Goku, Saitama nem nada. Vamos manter o nível aqui. É um papo entre cavalheiros. Então, rapaziada, por hoje é só e até a próxima.